dá fruto. E repare que no versículo 8 ele repete a mesma coisa que nós lemos lá no versículo de número 5. Ele não fala que Cristo é glorificado, que Deus é glorificado quando nós damos fruto. Ele dá a ênfase mesma nos dois versículos. Ele é glorificado quando nós damos muito fruto. E quando nós olhamos para isso e fala, aquele que está em Cristo, ele produz muito fruto e ele glorifica a Deus naquilo que ele produz, a gente volta para as nossas vidas, para nos examinar e começamos a pensar, eu não tenho produzido tudo isso, então onde está o erro? O que é que está acontecendo? O que eu preciso fazer? Os mandamentos eu tenho tentado, mas a gente é humano, é falho. A palavra ela nos chama essa atenção para dizer que a resposta ela está na própria pergunta. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Não são os nossos esforços que ele quer, não é o nosso esmero, o desespero de poder fazer alguma coisa, não é começar a querer agora para fazer, para buscar, começar a acordar de madrugada, fazer vigílias junto com a igreja, não é fazer trabalhos e cultos todos os dias, e promover campanhas, conferências e todas as outras coisas mais. Não é isso que a palavra ela está nos chamando a fazer para poder produzir fruto. Nós estudamos hoje pela manhã, isso é trabalho de estrutura. Isso é crescer a estrutura da igreja. Essa estrutura é para sustentar os frutos, mas ela não é o fruto. Ele diz que para produzir fruto eu preciso estar em Cristo, e Cristo precisa estar em mim. Não é o que eu busco fora, mas o que eu busco dentro. O grande problema é que nós não temos produzido fruto e nós não temos glorificado a Deus, ele é porque nós não temos nos aproximado de Cristo. Nós deixamos Cristo longe. A gente fala que aceita Cristo, mas ele não governa a nossa vida, ele não influencia as nossas decisões, ele não influencia o nosso dia a dia, ele não influencia as nossas ações. Quando eu crescia dentro da igreja, na década de 80 e 90, havia um movimento muito grande. Foi no final, metade para o final da década de 80, que lançaram aquele livro, Que Faria Jesus em Meus Passos, e ele virou um best-seller nos Estados Unidos, e se espalhou por todo o solo brasileiro, e havia muitos congressos, principalmente os adolescentes naquela época, falando a respeito de ser como Jesus era, e algumas coisas que se espalhavam era, você tem que entender que Jesus está ao seu lado. E eu vi gerações de adolescentes crescendo, lembrando-se disso. Cristo está ao seu lado, ele é o seu primeiro amigo. E será que o lugar por onde você tem andado, ele anda com você? Será que as pessoas com quem você tem convivido, tem gastado o seu tempo, ele gastaria o tempo também como você tem gasto? Será que as escolhas que você tem feito, elas são aprovadas por Cristo? Ou nós estamos entregando para Cristo a decisão da nossa vida, dizendo, Senhor, pode governar, mas cada vez que algo nos interessa, nós nos expulsamos do seu lugar, para tomar nós mesmos as decisões. Nós falamos de Cristo, mas nós nos distanciamos de Cristo. Nós não nos conformamos com a identidade de Cristo. E a gente não consegue cumprir, e a gente não consegue frutificar, porque nós não temos permanecido em Cristo, e Cristo não tem permanecido em nós. Então o que é que eu preciso fazer? A resposta é muito simples, como é simples a primeira sentença. E nós damos uma grande volta para poder tentar encontrar as ações que precisam ser ditas. Hoje em dia as igrejas e os crentes, eles vivem por aí em busca de congressos, palestras, movimentos e grandes gurus que vão dar as respostas que eu preciso fazer, como uma receita de bolo, dizendo, não, você vai fazer isso, e a sua vida espiritual vai mudar. Mas nada disso vai funcionar, porque a resposta é muito simples aos nossos corações. Eu preciso buscar a Cristo no íntimo do meu coração. Eu preciso parar de pensar em orar no meio de muita gente.
e começar a resgatar a minha vida de oração diária e particular. Eu preciso começar a parar de pensar em aprender da Bíblia com grandes tutores, com grandes professores, de aprender da Bíblia em grandes pregações, em cultos aos quais as pessoas costumam sempre ficar se referindo, dizendo que houve um derramar do Espírito, ou todas essas coisas mais. E eu preciso resgatar a minha vida diária, porque o Espírito ele nunca vai derramar sobre a minha vida de um culto público, se eu não tenho vida diária com Ele. E as pessoas confundem mais uma vez a mão das coisas. O receber de um derramar do Espírito em um evento, em alguma coisa pública, ele é porque alguém já está buscando diariamente a Cristo e não o contrário. E nós não conseguimos encontrar porque a gente faz a mão contrária. A gente quer encontrar Cristo nos outros, a gente quer encontrar Cristo nas palavras dos outros, nas orações dos outros, para reforçar o que há dentro de nós. E isso não é possível, porque o relacionamento de Cristo conosco, ele é particular e individual. Se nós queremos glorificar a Deus, nós só fazemos isso num relacionamento individual. Nós só glorificamos a Deus a partir do momento em que nós nos rendemos a Ele, que nós nos entregamos a Ele. Não se engane, uma bela voz, ela não pode louvar a Deus. Ela pode encantar os ouvidos dos homens, mas o louvor a Deus, ele vem de um coração contrito e derramado diante do Senhor. Por mais bonita que seja a voz, se não tem vida com Deus, se vive de forma completamente torta, o louvor ele vai ser respondido como era respondido por Isaías e Jeremias: o estrépito dos seus cânticos eles me faz ficar enjoado. Era assim que os profetas diziam a Israel. Porque o louvor que brota de um coração que não é transformado, ele não é louvor. O que nós precisamos é resgatar a nossa vida privada com Deus. Aí nós vamos glorificar a Deus. Aí nós estaremos com Cristo, Cristo vai estar em nós, e quando nós estamos em Cristo e Cristo em nós, nós produzimos muito fruto, assim a palavra nos diz, e quando nós produzimos muito fruto, Deus é glorificado. E eu digo que se Deus dependesse da nossa glória, da nossa glorificação, se Ele dependesse do nosso louvor, como era o conhecimento comum dos deuses lá da Grécia e de Roma, que eles acreditavam que os deuses se alimentavam das orações e dos louvores dos homens, ele estaria muito fraco hoje, porque está faltando muito glorificar a Deus, porque nós não temos andado com Cristo. Graças a Ele mesmo, que Ele é todo poderoso, independente, e Ele não necessita dos nossos louvores e da nossa glorificação para viver, porque ainda assim Ele continua grande, mas nós é que ficamos pequenos porque estamos longe de Deus. Então a via ela é de mão dupla na palavra de Deus. Se você não tem produzido fruto, está faltando vida com Cristo. Busque a Cristo e você vai andar com Ele. E aí como nós vamos fazer isso? Terceira afirmação do evangelista, no versículo de número 10, a gente já passou por ele, meditando na primeira parte, mas na segunda parte, depois que ele fala de guardar os mandamentos e permanecer no seu amor, o versículo 10, na segunda parte diz: assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quando Cristo ele nos chama a estar em Cristo, estar nele, e Ele está em nós, Ele fala: você precisa estar em mim e eu estarei em você, assim como eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele nos chama para um relacionamento pessoal e primeiro, assim como é o relacionamento da Trindade entre si, que nós o tenhamos com Cristo. Ele vai dizer: assim como se vocês guardaram os meus mandamentos e permanecerem do meu amor, assim também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, desde o versículo 5, quando ele vai falando: eu sou a videira e vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto.
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanho e lança no fogo e queimo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiseres e será feito. E aí tudo isso ele vai falando, dizendo: olha, o que vocês precisam fazer é aquilo que eu estou mostrando para vocês como fazer. E Deus é tão misericordioso que Ele não simplesmente disse: agora vocês têm que permanecer em mim. Ele vai nos dizer: assim como eu estou no Pai, vocês precisam estar em mim. Olhe, aprenda e me imite. Você quer andar comigo? É só se aproximar e me acompanhar. Você quer aprender o que é ter comunhão? Olha a comunhão que eu tenho com o Pai. Nós sejamos um. Por isso ele fala no começo: eu sou a videira e vocês são os ramos. Para dizer que nós estamos ligados a Ele. E Ele se faz carne para nos ligar a Ele. Assim como Ele, sendo Deus, está com o Pai em comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. O exemplo ele é dado por Cristo, para que nós possamos seguir o exemplo. Por isso, na grande comissão, ele fala: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ele fala de andar junto. E isso tem se perdido na nossa vida, porque nós olhamos para os outros, mas nós não buscamos imitá-los. Nós temos perdido dentro das igrejas os exemplos de cristãos fiéis, assim como nos primeiros tempos Paulo falava: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Hoje em dia nós mais fugimos dizendo: cuidado aí, eu sou humano, eu não vou conseguir fazer tudo, eu não vou fazer isso ou aquilo. Mas não há ninguém que tenha coragem de poder buscar a Deus do fundo do coração, para dizer como Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque foi assim que Cristo nos ensinou, dizendo: fazei o que eu faço, andai como eu ando, esteja comigo assim como eu estou convosco. Me acompanhe assim como eu acompanho o Pai. Guarde os meus mandamentos como eu guardo os mandamentos de meu Pai. E o versículo de número 7, quando ele fala que ele está dando exemplo, ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Esse aqui é o exemplo maior que vai nos ligar com o versículo de número 10. O grande problema é que a gente lê o versículo e a gente já imagina o final. Ele parece o mapa da mina. Como é que eu faço para pedir qualquer coisa para Deus e Deus me dá qualquer coisa que eu pedir? A palavra ela está falando disso. Mas ele está dizendo justamente: se eu andar com Cristo, se eu me aproximar de Cristo, se eu estiver tão próximo dele a ponto de meu coração se misturar com o dele, a minha vontade vai estar tão igual à vontade de Deus, que aquilo que eu pedir vai ser a vontade de Deus. Não é porque Deus abriu concessão para a vontade humana. O segredo para ter tudo o que quer é querer as coisas certas. O segredo para a gente ter tudo o que a gente quer pedir a Deus é pedir as coisas certas. Como é que a gente vai saber pedir as coisas certas? Quando nós nos espelharmos com Cristo suficiente para que Ele seja visto em nós. Quando a palavra ela fala sobre a videira e os ramos, uma pessoa que não tem o conhecimento agrícola necessário, ele vai olhar para a planta e vai pensar que ela é uma só. Se você encontrar uma árvore, você que não tem conhecimento sobre botânica, e essa árvore ela tiver um enxerto, você vai olhar para ela e não vai ver nada e vai achar que ela é uma mesma árvore. Está comum, tudo bem, é uma árvore comum. Aquele que tem o conhecimento, ele vai olhar para a marca e vai dizer: não, um galho ele foi colocado aqui posteriormente, ele identifica aquilo. Mas quando a gente não tem conhecimento, nós não identificamos. Por quê? Porque ele está de tal forma ligado, ele cresceu junto, ele cicatrizou tão bem que não há mais ferida, não há marca, não há costura, não há emenda. E ele vai olhar para a videira, e o ramo e a videira eles vão ser uma coisa só.
E ele vai produzir uma coisa só, e vai seguir o mesmo e só caminho. Então, quando a palavra nos chama a seguir o exemplo de Cristo, é nos alinhar com Ele de tal forma que quando nós pedirmos qualquer coisa, ela também vai ser a vontade de Deus, e sendo a vontade de Deus, Ele vai nos conceder aquilo que nós estamos pedindo. E muitas vezes nós nos esmeramos, gastamos toda a nossa vida. Pessoas por aí gastam seus bens, seu tempo, todo o seu esforço, às vezes sua própria saúde, tentando alcançar os favores de Deus em receitas pré-fabricadas que não garantem resultado algum. Há pessoas que são conclamadas a dar para receber, a se negar para engrandecer. Há pessoas que acumulam fórmulas mágicas, dizendo: se você fizer uma campanha, se você fizer uma vigília, um propósito de oração por não sei quantos dias, ou isso ou aquilo, você vai conseguir o que você está querendo. Quando na verdade a palavra ela nos fala que é simples conseguir o que nós queremos. É deixar que na oração nós sejamos transformados na vontade de Cristo. Eu preciso abandonar a coisa antiga. Porque quando ele fala que nós somos enxertados, o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós éramos videira brava. E nós fomos enxertados na videira verdadeira. Vamos dizer assim, é uma ação contrária àquilo que a botânica faz. Geralmente quando alguém vai enxertar uma planta, ele vai pegar a planta brava como tronco, porque ela é mais resistente, e vai enxertar uma planta frutífera em cima, para que ela possa produzir bom fruto. Assim que funciona. Por isso que os produtores de laranja, ele vai pegar um tronco de limão, que é mais resistente, e aí vai enxertar a galha da laranja, e aí ele vai produzir boa laranja. Mas assim como no tempo de Cristo, quando o judeu ele tocava numa pessoa que estava com lepra, ele ficava imundo. E quando o leproso tocava em Cristo, era o leproso que era purificado, fazendo a mão contrária do acontecimento humano. Quando ele vai falar da videira, ele vai dizer também o contrário. Não é a videira boa que vai ser enxertada na videira brava, mas é a videira brava que somos nós, que é enxertada na boa videira. E a seiva da boa videira, ela transforma a videira brava, e aí nós podemos produzir fruto. Por isso que ele fala: sem mim nada podeis fazer. Sem o meu exemplo nada podeis fazer. Se você não se misturar comigo o suficiente para que as pessoas vejam Cristo em você, vocês não podem fazer nada. Se o nosso esforço não é para ser mais parecido com Cristo o suficiente, esse esforço ele é pouco, e nós não vamos conseguir nada. A palavra nos fala de homens que almejaram ser como Cristo e foram abençoados por isso. Mas nós temos sido preguiçosos para esse tipo de coisa, e não temos almejado. A gente almeja ser um bom crente, a gente almeja ter uma boa convivência com Deus, a gente almeja conseguir chegar no céu, mas a gente não almeja ser como Cristo. E muitas vezes nós levantamos a questão como se fosse um pecado e uma heresia eu almejar ser como Cristo. Heresia é eu achar que eu vou conseguir, mas almejar, ele é o desejo da palavra nos nossos corações. Mesmo que a gente não chegue à perfeição, mas a gente não pode almejar nada menos do que ser como Cristo, porque Ele falou que nós precisamos ser como Ele. Então, quando o evangelista ele nos fala seguir o exemplo de Cristo, ele está falando que quando nós formos tão parecidos com Cristo, a ponto de sermos confundidos com Ele, não há nada que nós vamos pedir que não possa ser concedido. E é justamente esta busca de proximidade que vai gerar frutos em nossa vida. Então, você quer realmente alcançar o céu? Você quer estar na glória com Cristo? Você almeja deixar para trás todos aqueles momentos que a palavra nos fala de dificuldade e tristeza, dos novos céus e nova terra, dos últimos dias, juízo final e todas essas coisas que faz os homens arrepiarem seus últimos cabelos?
Você quer que essas coisas elas não sejam mais um problema, que você não tenha mais preocupação e possa tranquilamente ouvir e falar a respeito do assunto, e você não vai ficar movido ou atemorizado. Seja parecido com Cristo, almeje parecer com Cristo, e aí você não só vai estar garantindo andar com Ele, estar junto dele, mas também vai frutificar nele, e no seu fruto ele vai ser glorificado, e aí o nosso relacionamento ele vai estar no lugar que ele precisa estar com Deus. Porque se você se contentou com o pouco, com as migalhas que caem da mesa do Senhor, se contentou em achar que experimentar um pouquinho da glória de Deus, um pouquinho do seu ensinamento, ele é suficiente para a sua vida, você não está frutificando, e você não está glorificando, e você tem estado diante de Deus, mas não se aproxima o suficiente dele, apesar da mão dele não estar encolhida, e nem o seu ouvido surdo para nos ouvir. Mas se nós almejamos o máximo estar conformado com Cristo, aí nós vamos produzir fruto. E conforme a palavra, não é só produzir fruto, mas produzir muito fruto. E aí o nosso Deus será glorificado através de nós. E aí a nossa alma ela se alivia, porque estaremos cumprindo a nossa função. Porque uma das primeiras perguntas, a primeira pergunta do nosso breve catecismo, quando ele fala a respeito de para que o homem foi criado, ele fala que nós fomos criados para glorificar a Deus. Se nós não glorificamos a Deus, não há nada que eu possa fazer que vai satisfazer o meu coração. Nós precisamos glorificar a Deus, e nós glorificamos a Deus só quando nós produzimos muito fruto. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui e pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pelo que o evangelista nos escreve, atiçando os nossos corações, Senhor, como quem espalha a cinza de sobre a brasa que vinha consumindo todo o seu calor e o seu ardor e o seu brilho, Senhor, para que possamos nos levantar e olhar as nossas próprias vidas e pensar naquilo que nós estamos produzindo e que sempre é pouco diante do Senhor, e nós podemos mais, Pai. Nós podemos mais porque nós podemos estar mais perto de Ti. Nós podemos Te buscar mais. Nós podemos nos conformar mais com a Tua vontade. Nós podemos cumprir muito mais os Seus mandamentos. Nós podemos muito mais para glorificar o Teu nome. E nós lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a força necessária para abandonarmos a nossa apatia, abandonarmos o pensamento de que eu não sou nada e eu não preciso de mais nada, eu não tenho que fazer mais nada. E nós possamos olhar como quem vê o relato da Tua palavra, quando ele fala que aquele que não produz, ele corta, e possamos temer no nosso coração para não ficar descansados, mas possamos andar e buscar ao Senhor em oração, em conhecimento da Tua palavra, para que estejamos mais e mais próximos de Ti, para assim em nossa vida o Senhor ser glorificado. O Senhor abençoe a Tua igreja, nos abençoe e nos guarde, esteja conosco, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que pedimos e agradecemos. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, irmãos, e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.